que é Bleach? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Cauã e esse vai ser o primeiro vídeo desse canal porque eu quero que seja algo relacionado ao meu anime favorito, ao anime que para mim ele é muito profundo, tem muitas questões sociais abordadas, né? Não vou conseguir citar todas, mas eu vou querer falar um pouco sobre o que é o meu anime favorito, que se chama Bleach. O que é Bleach? Eu lhes pergunto. Bleach não é só um shonen de porrada, de espada, de poderzinho e tal. Sim, eles têm esses temas, mas um dos mais importantes é o luto, além da reflexão e o autoconhecimento. Camadas e mais camadas de uma história rodeada por medos, temas muito complexos e o principal de todos, como eu havia dito antes, o luto. Um momento muito difícil para muitas pessoas. Alguns choram, se isolam e tentam absorver isso sozinhos. Outros saem para beber, se divertir e festejar para tentar disfarçar ou até mesmo processar a dor. O luto é um dos temas mais relevantes em Bleach e um dos mais importantes também, principalmente pela visão do nosso protagonista, o Ichigo, né? Em Bleach a gente tem algumas raças, mudando um pouco de assunto, a gente tem algumas raças, como os humanos, os Hollows, Shinigamis e suas variações, que eu posso falar em outro vídeo. Mas por hora eu vou falar dos Hollows, no caso, as almas. No anime há dois tipos de almas, os Plus e Hollows, para quem viu o mangá, né? Traduzido no meu caso de fonte pirata. E para quem vê o anime clássico dublado, os Hollows e Holies. Os Plus são simplesmente fantasmas de pessoas que partiram e ainda estão vagando pelo mundo dos vivos, esperando para fazerem a passagem para o mundo espiritual, né? A Soul Society. Somente pessoas com altíssima, não altíssima, mas uma pressão espiritual grande, conseguem ver e interagir com eles. Como, por exemplo, o Ichigo, que achava que era por ele ter crescido no hospital e muita gente morreu lá e ele conseguia ver as almas, não, é porque ele sempre teve uma pressão espiritual muito alta. E a Tatsuki, que com o tempo ela acabou também conseguindo ver e escutar os fantasmas conversando, até que ela ficava de saco cheio com isso. E até o personagem que vai aparecer lá na frente, que todo mundo achava que ele era um charlatão, inclusive o Ichigo, e a Rukia ainda fala: não, esse cara tá certo, ele tá realmente vendo uma alma, que é o Don Kanonji. Mas voltando aos Plus, os Plus, eles ficam no mundo humano até um Shinigami, barra ceifeiro de almas, fazer o enterro da alma, ou para quem viu o anime, Konso, que se trata de levar essa alma para a sociedade das almas para ela conseguir descansar realmente, não correr o risco de virar um Hollow, de ser devorada por um Hollow. Quando uma alma não consegue passar por esse processo, a corrente ligada ao seu peito, aos poucos ela começa a se devorar, a diminuir cada vez mais e consome a essência da alma. Ah, e mais uma coisa. A aproximação final. A aproximação final não é como as outras. As correntes. Não pode ser. Parem! Todos vocês! Parem! A alma, entre aspas, morre, dando vida a um Hollow, um ser geralmente irracional que vive por puro instinto de que é devorar mais almas. Ele se alimenta das outras almas e dos humanos com alta pressão espiritual em busca de algo que eles perderam, que os deixaram vazios. Falando agora sobre Ichigo Kurosaki, o luto dele vem não por não conseguir ser o correto, mas vem de não conseguir proteger a mãe dele. E ele se sente muito culpado pela morte dela até o final do último arco, praticamente.
Porque ele achou, ele sempre carregou, tipo, se eu não tivesse sido atraído pelo Grand Fisher, ela não ia precisar me proteger e eu não ia morrer. Ela ainda estaria aqui com a gente, com a Yuzo, com a Karin e com o pai deles. Bem, futuramente a gente vai descobrir que quem causou a morte da Masaki na verdade não foi o Ichigo, porque ela tinha sim poder de sobra para derrotar o Grand Fisher, afinal ela era uma Quincy. E não a Quincy fraca, até porque ela conseguiu matar o branco quando ele era ainda uma experiência do Aizen. E ele não era fraco. Ela só perdeu por causa do Yu Habaha, que, né, roubou os poderes dela. E tem uma coisa. Aonde está o B em Yu Habaha? Mas enfim, voltando pro assunto. Que será para outro vídeo, sim, irei comentar sobre Yu Habaha em outro vídeo. Após perder sua mãe, o Ichigo ele criou em si um forte senso de proteção. E eu não lembro qual que é exatamente a síndrome, talvez eu coloque na edição de vídeo depois. Mas ele não consegue confiar em quem ele protege. Por exemplo, a Orihime. Ele sempre tenta proteger ela, ele foi do Roikumundo para proteger ela, mas quando chegou na parte da guerra, ele tentou deixar ela de fora da luta, entendeu? Ele não quis envolver ela. E ela falou: "Não, eu vou junto com você nessa briga, eu vou comprar essa briga com você". Ele tem uma dificuldade de confiar nessas pessoas, porque justamente o seu trauma, Masaki, quando ele prometeu que ia proteger a mãe dele e a mãe dele protegeu ele no lugar dela, ela morreu. E isso foi o que causou o maior trauma na vida do Ichigo. Tanto é que lá no arco dos Arrancars, o Shed, ele encontra com o... esqueci o nome do rolo agora. Eu acho que é o Deroy, que ele encontra. E quando o Shed estava pronto para lutar, ferido após uma batalha, né? Após a batalha contra o Yami e o Kyoha, que foi massacrado, o Ichigo fala: "Shed, vaza". O Shed ainda tenta: "Não, eu vou lutar", o Ichigo: "Vaza, você só vai atrapalhar". Então, tipo, não é que o Ichigo ele não confia nos amigos dele. Ele não confia neles para proteger ele, por medo de perdê-los, porque eles são o que mais importa pro Ichigo. O Ichigo ele é um cara que tem sim um tema muito de depressão por toda hora, mas ele sempre quer proteger em vez de ser protegido. Uma coisa que eu gosto que Bleach aborda é como ele lida com o luto no geral, né? É muito interessante isso. Mas, mudando de assunto novamente, porque nesse vídeo eu quero falar bastante coisa. Vamos falar um pouco sobre a reflexão e o autoconhecimento. Sobre os Shinigamis. Eles não nascem naturalmente como a Zanpakuto, como a Shikai e uma Bankai. Como a gente vê o Urendi que tem a Zabimaru. Ruja Zabimaru e Bankai Hihiu Zabimaru. Não. Ele nasceu com uma Azaushi, uma lâmina em branco, vazia, nula, na qual o Shinigami ele imprime, assim por se dizer, um fragmento de sua alma na lâmina, revelando a sua essência. E é preciso um processo longo, muito longo, para adquirir Shikai e Bankai. O Ichigo, sim, ele é uma exceção, mas é porque... ele é um protagonista, é o poder do protagonista. Não, ele não tem o poder do protagonismo. Tem um pouco, sim, admito. Mas é mais pela questão do que o Aizen fez. E o Kubo já vinha construindo isso desde o começo da obra. Vou colocar aqui pra vocês um trecho do Zangetsu falando. Ichigo, você sabe como eu odeio a chuva. E chove neste mundo também. Se o seu coração tiver problemas, o céu ficará nublado. Se você sofrer, sempre choverá muito facilmente. Eu me pergunto se você pode entender o medo da chuva deste mundo solitário. Para parar esta chuva, eu emprestarei a você qualquer força, qualquer poder. Se você tiver fé em mim,
Eu não permitirei que nenhuma chuva caia neste mundo. Confie em mim, Ichigo. Enquanto eu estiver aqui, jamais lutará sozinho. Nesse trecho, o velho Zangetsu revela que quando o Ichigo está confuso ou seu coração nublado, chove dentro de seu ser. Ele precisa descobrir quem ele é e o que ele precisa fazer para parar de chover dentro de si, para se conhecer. Uma coisa que eu li Bleach, né, quando eu estava lendo, eu tive a sensação de não ser exatamente um shonen, mas também não ser um seinen em si, mas algo como o meio termo entre os dois gêneros. Pois sim, temos lutinha, poderzinho, cabelo colorido, blá 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 blá, o clássico do shonen. Mas a gente também tem coisas mais sérias, o autoconhecimento, superar você mesmo. E são temas seinen. Bleach, eu vou usar agora a frase do nosso mano narrativando, né, com toda a sua licença. Bleach, ele pegou uma era em que o shonen era tudo bonitinho, coloridinho, feliz, e trouxe a questão do sombrio, trouxe o mais pesado, algo mais puxado pro teatro no, que não é aquela questão do tipo, vamos fazer festa, blá, 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 bagunça, bagunça, não. É silêncio, é algo mais baixo, mais calmo, reflexão, interpretar. Então, isso é Bleach pra mim. É você interpretar a obra como você quer que ela seja. Se você quer que ela seja um seinen, show. Se você quer que ela seja um shonen, show. Se você quer que ela seja um shonen com pedaços, partes, ingredientes de um seinen, show, tudo bem. Mas Bleach é uma obra de arte. Isso a gente não pode negar. O próprio mangá de Bleach é lindo, lindo, lindo. Os traços do Kubo são perfeitos. Pra mim, desde o começo já era bonito. E no final ainda ficou perfeito. A minha luta favorita, particularmente, é Ichigo contra Green Joe, porque é meu personagem favorito. Mano, Green Joe, o top personagens. Francisco Júnior ainda por cima, dando a voz no cara, ficou ainda melhor. Mas, voltando pro que eu tava falando. Bem, o vídeo, ele ficou um pouco curto sim, eu admito. Me perdoem por isso, pois eu tô começando agora nesse estilo de vídeo. Eu pretendo sim trazer outros estilos de vídeo no canal, como sim, fandublagem, outras coisas. Vou divulgar um canal do amigo meu que ele também quer fazer música geek. Talvez eu ajude ele, porque a gente curte bastante, então vai que a gente consegue, né? E também, óbvio, esses tipos de vídeos, falando dos animes que eu gosto, explicando seus conceitos, pelo menos o que eu sei, né? Então, obrigado por quem ficou até o final. Compartilha, se inscreve e manda um comentário aí, na moral. Obrigado por chegar até aqui. Falou, valeu.